Pai dos irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, irmãos, nossa lição de número 2, e o nosso tema é o propósito do fruto do Espírito. Nós vamos ver qual é o propósito. E aqui no nosso textuário nós já vemos, meus irmãos, um dos propósitos, ou o maior deles, que João Batista, quando ele está pregando, o que ele diz? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, que está em Mateus capítulo 3, versículo 8. Então João Batista, irmãos, ele estava pregando a palavra de Deus, ele estava pregando ali naquele momento, trazendo o povo ao arrependimento. Quando nós vemos ele falando acerca disso, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando nós falamos de frutos, irmãos, como nós falamos na aula passada, nós vemos uma coisa que você plantar hoje e você vai colher depois. Então nós vemos que hoje nós fazemos a vontade de Deus, praticamos a palavra de Deus, praticamos a vontade do Senhor, demos bons testemunhos. E se porventura, meus irmãos, tivermos a oportunidade de falarmos, nós vamos falar também. Isso nós estamos plantando. Lá na frente nós vamos colher esses frutos de arrependimento. Ou seja, as pessoas vão ver as nossas atitudes, vão ver realmente qual é o propósito e, consequentemente, claro, meus irmãos, vão ter a oportunidade de aceitar ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. Então, aqui na nossa verdade prática, somente através de uma vida espiritual frutífera, o crente poderá glorificar a Deus. Então, nós vemos, irmãos, que todo o propósito da palavra de Deus, todo o propósito, principalmente da igreja primitiva, nós vemos que quando Jesus ele veio aqui, ele pregou a palavra, expandiu o evangelho, e nós vemos que isso foi designado aos apóstolos. Então nós vemos que todo o propósito do Senhor é que a sua palavra possa ser expandida, mas como? Com frutos dignos de arrependimento, ou seja, as pessoas vendo a diferença de um crente verdadeiro, de um crente bom, porque hoje infelizmente nós temos, esses parâmetros, tem um crente, que não é fiel, e tem os fiéis, principalmente dentro da igreja. Antigamente a gente via que era o mundo igreja, hoje nós não temos mais. É difícil falar, mas essa é a realidade. Não tem tanta diferença, às vezes, de uma pessoa que não está firme na igreja, ou com muitas pessoas, e de uma pessoa que tem a sua vida, vamos dizer assim, tem uma vida mundana, que não vai para a igreja. Então, mas aqui, quando nós vemos aqui que somente através de uma vida espiritual frutífera que a gente poderá glorificar a Deus, meus irmãos, atitude, pregar a palavra de Deus como exemplo, pregar a palavra de Deus com testemunho. Isso faz a diferença. E aqui em Mateus capítulo 7, versículo 3 ao 20, entrai pela porta estreita, porque o lugar larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Aquela famosa passagem bíblica, claro, é mais fácil você caminhar pelo caminho largo, entrar pela porta larga, pela porta estreita, é mais difícil. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, irmãos, eu vejo, isso me chama a atenção no versículo 14, por quê? Porque não é só trilhar o caminho da porta estreita, não, primeiro tem que encontrar o caminho estreito. As pessoas acham que é muito fácil, mas está tudo bem, vou entrar pela porta estreita. Não, mas não é só entrar pela porta estreita, não. Nós temos que encontrar o caminho da porta estreita. E qual é o caminho da porta estreita? É Jesus. Mas nós vemos que tem pregado Jesus de várias formas, um Jesus de vários jeitos, mas o que é realmente Jesus? Quem é Jesus? Irmão, Jesus, ele quer que nós tenhamos frutos dignos de arrependimento. Assim como João Batista estava pregando, nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Mas aqui nós vemos que as pessoas acham, muitos estão pensando que estão trilhando o caminho da porta estreita, porque o caminho da porta estreita é o caminho da renúncia, é o caminho da busca, é o caminho ao qual nós estamos nos preparando para entrar no céu. Mas poucos são os que encontram este caminho. Nós vemos hoje a igreja brasileira, ela se expandindo, ela está inchando, alguns dizem que está crescendo, mas ela está inchando, de uma maneira muito grande. Mas se nós não temos, lógico, que julgar a salvação de ninguém, mas será, meus irmãos, que esse caminho da porta estreita está enquadrado na vida de todos? Pensemos se está enquadrado exatamente nas nossas vidas também. Mas aqui no versículo 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas,
que vem até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinhos ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Irmãos, quando Jesus aqui estava pregando no Sermão da Montanha, uma das últimas palavras que ele disse, ele falou acerca dessa passagem aqui. E ele fala que nós devemos nos acautelar, nos prevenir. Acautelar é se prevenir dos falsos profetas. Irmãos, nós estamos vendo uma debandada muito grande acerca de falsos ensinos, de ensinos distorcidos. Mas aqui nós vemos que Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas, principalmente aquele, irmãos, que vem vestido como ovelhas, que quer parecer como crente, que quer enganar o povo, e nós vemos muito isso. Infelizmente isso tem crescido e se expandido, e muitos têm acreditado, acatado os ensinamentos desses homens, e infelizmente a igreja está do jeito que está. Então nós percebemos, irmãos, como as coisas estão acontecendo, e que Jesus diz ainda: por seus frutos o conhecereis. Que tipo de frutos que está sendo produzido? Que tipo de frutos, meus irmãos, eles estão colocando, estão, vamos dizer assim, apresentando para o povo, mas mesmo assim o povo não acredita. Então, quando Jesus até dá um exemplo: porventura colhe-se uva de espinhos ou figo dos abrolhos, ou seja, uma árvore que é ruim, ela pode até se, vamos dizer assim, como Jesus fala, eles estão se disfarçando de ovelhas, mas são lobos devoradores. Mas quando fala de frutos, uma macieira vai dar maçã, não tem jeito. E aqui, os figos, pode colher figos dos espinheiros ou figo dos abrolhos, uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Jesus está falando assim: não tem como você colher um fruto bom, você colher um fruto de uma outra árvore que não é da mesma, que não vai produzir aquele fruto, que não vai dar aquele fruto. Como diz, pode-se colher uva dos espinheiros, uva não se colhe de espinheiro, irmãos, e nem figo de abrolhos. Então nós vemos que Jesus está dizendo: não tem como, vocês têm que fazer o quê? Pegar o exemplo dos frutos. Os frutos vão dizer quem realmente eles são. Então perceba Jesus dando-nos o exemplo acerca daquilo que realmente, quem são esses homens. Então veja como as coisas vão se desenvolvendo, vão crescendo dentro da igreja, e parece, meus irmãos, que as pessoas não estão tendo o discernimento de saber o que é de Deus e o que não é. E isso é preocupante. E Jesus aqui na última parte ele diz: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aquilo que nós estamos falando, as pessoas não estão analisando os frutos. Quais são os frutos que estão sendo dados, quais são os frutos que estão sendo apresentados. Então veja como é fácil às vezes enganar o povo. Não, mas é assim mesmo. Esse assim mesmo está arrebanhando muita gente. Mas vamos lá, irmãos. A nossa introdução. Na lição de hoje estudaremos o propósito do fruto do Espírito nas Escrituras Sagradas. O vocábulo fruto tem muitos significados que podem ser utilizados para designar nossas ações e motivos. Veremos que Jesus, nosso Salvador, morreu e ressuscitou para nos ensinar o valor de uma vida frutífera. Nós somos frutos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Logo temos a responsabilidade de frutificar para a glória de Deus. Então, nós temos a obrigação de frutificar, de dar um bom testemunho, de dar bons exemplos. Para quê? Para que o reino do Senhor Jesus possa crescer, possa se expandir saudável, não doente. A igreja tem que se expandir de uma maneira saudável, porque não adianta as pessoas colocarem frutos estragados e as outras vão comer e vão ficar doentes. Não adianta. Aquela pessoa já está doente, nunca buscou uma cura, está espalhando essa doença. Mas nós temos que colocar, que sermos, vamos dizer assim, uma árvore que produz frutos saudáveis. E aqui, a vida é controlada pelo Espírito. O que significa ser controlado pelo Espírito? Irmãos, quando nós falamos ser controlado pelo Espírito, irmãos, nós temos que dar ouvido à voz do Espírito de Deus. É por isso que hoje nós vemos que aquilo que era errado antes não é errado hoje. Porque Jesus vai falando, o Espírito Santo vai falando, vai falando, vai falando. A pessoa não quer saber, a pessoa não quer dar atenção. O que acontece? O Espírito Santo deixa, irmão. Porque não vai ficar falando sempre. A pessoa quer permanecer no erro, ela vai continuar no erro.
Mas você pode perceber, às vezes a gente já cometemos coisas na nossa caminhada que o Espírito Santo falou para nós e nós fomos lá, nos arrependemos, glória a Deus e aleluia. E aí, essa é a diferença. Quando o Espírito Santo fala conosco, nós damos ouvido, buscamos ao Senhor, buscamos os frutos dignos de arrependimento. Então, aqui na última parte, aqui ele até diz, ó, Jesus nos advertiu a respeito de juntar tesouros na terra e não no céu. Quem anda pelo Espírito não junta tesouros na terra, irmãos. Junta tesouros no céu. Quem anda pelo Espírito, irmãos, não anda controlado pelo sistema do consumismo, né, que hoje nós vemos que é um engano muito grande da mídia, até do capitalismo, para quê? Que as pessoas, você tem que consumir, você tem que consumir, você tem que consumir, e a pessoa fica nesse desejo desvairado, e o que acontece? Ela vai consumindo mesmo, e se esquece que tem que ser um crente fiel, tem que dar bons frutos, e aí, nessa mentalidade de consumir, acaba dando maus exemplos, acaba dando maus frutos. Então, quando Jesus fala, meus irmãos, não ajuntais tesouros na terra, não ajuntar, Deus advertiu a respeito de juntar tesouros na terra e não no céu. Quando Jesus fala que nós não temos que juntar tesouros na terra, não é porque, então quer dizer que eu não vou trabalhar, não vou guardar dinheiro numa poupança, não vou fazer um fundo. Não é nada disso. Jesus quis dizer que nós não podemos dar mais valor às coisas desta vida do que às coisas do céu, do que aquelas que vão permanecer para sempre. Um viver santo. O Espírito Santo nos ajuda a ter uma compreensão melhor de Deus e do seu reino. Ele deseja nos ensinar a viver em novidade de vida e em santidade, mesmo habitando em um mundo corrompido pelo pecado, dominado pelo inimigo. A grande indagação das pessoas é exatamente essa. Mas eu vivo aqui, como que eu vou ter uma vida santa? Olha o pecado aí, olha as situações aí. Olha, irmão, tá difícil, tá difícil para todo mundo, tá difícil para mim, tá difícil para você, tá difícil para você, também tá difícil para mim. Mas nós vemos, irmãos, que nós estamos nesse mundo, mas não precisamos compactuar com as coisas dessa vida. Mas a moda é essa, o momento é esse. Você não precisa, se você é guiado pelo Espírito, se nós somos guiados pelo Espírito, nós não precisamos, meus irmãos, nós não temos a necessidade de dar, vamos dizer assim, ouvido a essas coisas. Nós não precisamos. Por quê? Porque se nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós temos que andar em novidade de vida. E isso é importantíssimo. Para quê? Para que nós venhamos estar na presença de Deus. E estar em novidade de vida, meus irmãos, é traçar estratégias acerca das coisas que estão acontecendo. É viver uma vida santa na presença de Deus. É melhorar o seu nível espiritual. E quando eu digo estratégia, irmãos, as coisas vão mudando e nós temos que mudar. Não mudar aquilo que o Senhor Jesus mandou, não. Mas nós muitas vezes temos que mudar a nossa vida. O nosso jeito de encarar as coisas. O nosso jeito de ver as coisas. Não ver as coisas como coisas normais, que tem que ser assim mesmo. Não, se nós temos um viver santo com o Senhor, nós temos que viver em santidade com o Senhor. Isso é de suma importância. Então aqui quando ele diz um viver santo, mas eu nunca vou ser santo. Claro, santo é só lá na glória. Mas aqui nós estamos no processo de santificação, irmãos. Alguém vai dizer, mas não, aqui a gente é santo. Eu, particularmente, irmãos, eu não concordo. Eu creio que nós estamos em processo de santificação. É por isso que nós temos que negar a nós mesmos, renunciar às situações, às questões da vida, para que nós possamos alcançar as coisas do Senhor. A vida frutífera é para os maduros. Quando os anos passam, o crente não alcança a maturidade espiritual. Ele se torna vulnerável ao pecado e a todo o vento de doutrina, sendo enganado pela astúcia dos que alegam, falam em nome de Deus. Então, meus irmãos, essa questão, às vezes, de achar, o crente não alcança a maturidade espiritual, ele se torna vulnerável do pecado. Então, quando a pessoa não alcança uma experiência que é a experiência da maturidade na presença do Senhor, realmente ela fica vulnerável às questões, aos ensinamentos dessa vida. Por isso, é necessário que nós cresçamos na presença de Deus, para que nós não venhamos ser levados por esses ventos de doutrina, pelos falsos profetas, ao qual estão aí, ao qual realmente estão fazendo tudo esse caos aí que nós temos. Por quê? Para que nós venhamos estar, consequentemente, na presença de Deus todos os dias. E continuando aqui, a verdadeira comunhão. Você deseja ter uma vida
de comunhão com Deus, então invista tempo no seu relacionamento com Ele. Irmãos, se nós queremos ter uma vida santa, uma vida frutífera, uma vida abençoada, nós temos que investir o nosso tempo na presença de Deus, orando, buscando a Deus, pensando no Senhor, ouvindo uma mensagem, lendo a Bíblia. Isso é de suma importância se verdadeiramente nós queremos ter uma vida para com o Senhor. Então veja como as coisas com Deus. As coisas com Deus, não vou dizer que é fácil, mas a partir do momento que nós nos colocamos à disposição do Senhor, buscamos a Deus, com certeza se tornam coisas mais fáceis para nós contribuirmos com o reino do Senhor. Então veja como que Deus nos dá as possibilidades para que nós venhamos estar na sua presença. Uma verdadeira comunhão é dedicar tempo para Deus. Ele sabia que para a continuidade da sua obra produzir frutos, os discípulos precisariam desse revestimento de poder. Então, quando Jesus falou, ficar em Jerusalém que do alto eu vou mandar, uma promessa, que era o Espírito Santo, no alto vocês vão receber poder. Eles ficaram lá em Jerusalém, o Espírito Santo veio e encheu todos com o seu Espírito, todos receberam poder para poder falar com mais propriedade acerca do reino de Deus. Mas eles ficaram esperando, orando, buscando a Deus, sendo obedientes com o Senhor, para que pudessem ser revestidos de poder. Então o que compete a nós é o quê? É sermos pacientes, é sermos obedientes e estarmos orando em todo o tempo e vigilantes também. O fruto do Espírito evidencia o caráter de Cristo em nós. O que é caráter? Segundo o dicionário Oasis, é a qualidade inerente de um indivíduo desde o nascimento, temperamento, índole, nossas ações e frutos identificam o caráter de Cristo em nós. Quem pela fé recebe Jesus Cristo como Salvador, passa por uma transformação interior, recebendo uma nova vida, ou seja, uma nova maneira de passar e agir, de pensar e agir. O caráter de Cristo é evidenciado em nossas vidas por nossas ações. Irmãos, todos nós nascemos com caráter, mas o que Jesus faz conosco, Ele molda o nosso jeito de pensar, Ele molda o nosso jeito de agir. E aquilo que nós temos uma tendência, que não for da sua vontade, claro, Ele tira aquilo que é bom, mas a gente está usando de uma maneira errada, Ele vai e aperfeiçoa para que nós venhamos fazer a sua vontade da maneira certa. Então veja que Jesus quer que nós venhamos ter o caráter dele em nós. Claro, irmãos, nós temos a nossa índole, nós temos o nosso jeito de pensar, mas algumas coisas, como nós falamos, é tirada e as outras coisas são aperfeiçoadas. Caráter gerado pelo Espírito Santo. Ele os transforme. O Consolador trabalha em nós à medida que lhe permitimos. Deixe o Consolador transformar todo o seu ser. Ou seja, Ele que nós temos que tem que nos transformar. Mas é o Consolador que trabalha em nós à medida que permitimos. Que lhe permitimos. Ou seja, à medida que nós deixamos Jesus transformar a nossa vida, o Espírito Santo transformar, e nós permitimos que Ele trabalhe ainda mais eficazmente ou mais interiormente dentro de nós, Ele vai trabalhar. Mas quem dá esse espaço? Somos nós que damos esse espaço para Ele agir. Somos nós que damos espaço para o Espírito Santo de Deus abençoar ou tirar aquilo que desagrada ao Senhor dentro de nós. Então veja que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo, ele não vamos dizer assim, ele não entra sem nós permitirmos. Ele só entra se nós permite que ele entre. Então veja como o Senhor Jesus trabalha na nossa vida de uma forma educada, de uma forma, irmãos, no qual nós vemos que verdadeiramente é o Espírito Santo de Deus. Ele vai trabalhar na nossa vida só se nós permitirmos. Esses frutos de arrependimento, esses frutos do Espírito só vai acontecer se nós permitirmos e buscarmos verdadeiramente a presença de Deus. Mas para isso nós temos que permitir que Ele haja na nossa vida. Mesmo aquelas áreas que muitas vezes que nós não queremos, mas Ele precisa agir, então Ele vai agir. E aqui um novo estilo de vida. Viver em novidade de vida não é fácil, pois o caminho que conduz a Jesus é apertado e exige renúncia. Infelizmente, muitos estão pregando um pseudo-evangelho que não exige mais renúncia e nem mudança de vida. Não podemos concordar com os falsos. Então, meus irmãos, é aquilo que nós estamos falando, os falsos ensinos, os discursos que têm sido disseminados, em especial nas redes sociais. Irmãos, nós vemos aqui, viver com Jesus é novidade de vida. Aquilo que nós não fazíamos, nós não vamos fazer mais. Mas você vai dizer, mas eu sou crente, eu estou buscando ao Senhor, eu sou crente desde
desde criança e tudo. Mas isso não é, vamos dizer assim, não é regra, irmãos. Regra que eu quero dizer, mas eu nasci, então eu não preciso me arrepender, não preciso viver em novidade de vida. Precisa sim. Todos aqueles que querem buscar ao Deus verdadeiramente têm paixões da carne que são, vamos dizer assim, que são sensíveis. Então tem que se colocar na presença de Deus para que Deus possa ajudar a vencer e viver cada vez melhor e viver cada mês buscando ao Senhor. Porque nós vemos aqui, como está falando aqui, falsos ensinos, vários deles, hoje pode tudo, hoje, né, nós vemos que tudo pode, não tem restrição, muitos ensinos falsos, eu já fiz até um ensino sobre a tatuagem, mas tem outros também, e tem muitas outras coisas, meus irmãos, que estão sendo colocadas para as pessoas, para quê? Para que as pessoas possam acreditar. E nós vemos que hoje tem igreja para gostos e bolsos, infelizmente. Mas o que é a verdade, meus irmãos, é viver em novidade de vida com o Senhor, é obedecer a palavra do Senhor, é entrar pela porta estreita. Primeiro achar o caminho estreito para poder entrar pela porta estreita. Para quê? Para que nós possamos nos encontrar com o Senhor. Mas alguém vai dizer naquele grande dia que não sabia? Fica difícil, irmãos, porque hoje nós temos várias possibilidades de aprendermos da palavra de Deus. Claro, muitos estão ensinando de forma errada e muitos também acabam absorvendo da forma errada, mas infelizmente nós temos que buscar uma comunhão com Deus. É por isso que nós falamos também de comunhão, estar em comunhão com o Espírito para ter discernimento, para saber quando é de Deus e quando não é. Testemunhando as virtudes do reino de Deus. O propósito do fruto. Você não foi salvo para somente frequentar a igreja, mas para revelar Cristo ao mundo por intermédio de um viver santo, justo, em meio a uma sociedade comprometida pelo pecado. É aquilo que nós estamos falando, irmãos, no começo. Quando nós vemos acerca do fruto do arrependimento, frutos do Espírito, esses frutos, meus irmãos, não é para nós, vamos dizer assim, nos alimentarmos deles somente. É para que as outras pessoas, que são muito mais em número do que nós somos um, mas tem muito mais pessoas nos vendo, para que elas possam ver a diferença que o Senhor tem para as nossas vidas. Para quê? Para que elas possam viver um viver santo na presença do Todo-Poderoso. Então veja o cuidado, o amor de Deus que o Senhor tem pela igreja. Ele tem um amor abençoador, um amor que nos ajuda, que nos direciona, que nos consola, que faz com que nós estejamos na sua presença. Então, o propósito do fruto é esse, é levarmos o Senhor Jesus não somente com palavras, mas também com as nossas ações, com os nossos testemunhos. Uma vida produtiva. O crente precisa ter uma vida espiritual frutífera para que não seja arrancado, ceifado. Quando um galho é cortado, não é imediatamente enxertado ou replantado, seca e morre. Irmãos, alguém vai dizer, mas não é pelas obras, é pela fé. Irmãos, nós temos que fazer a vontade de Deus, ou pregarmos o Evangelho, darmos bons testemunhos, não é para salvar ninguém, é porque nós já somos salvos. Nós não temos que fazer a obra para salvar alguém, para nós sermos salvos. Não, nós temos que pregar o Evangelho porque nós já somos salvos, estamos cumprindo a vontade de Deus, nós estamos cumprindo, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós vemos isso em Tiago, e Tiago também falando acerca das obras, também acerca das obras. Mostra a sua fé que eu me mostrarei as minhas obras. Isso diverge, muitos homens divergem acerca desse ensino, mas é a verdade. Se nós temos fé em Senhor Jesus, claro, meus irmãos, nós vamos falar do Evangelho, vamos dar bom testemunho, vamos fazer a vontade de Deus. O que fazer para manter a produtividade? Um bom agricultor se preocupa com o plantio, com o cultivo e com a produção de fruto. Irmãos, é claro, irmãos, para ter uma boa colheita, uma boa produtividade, você tem que cuidar da terra, você tem que cuidar, você tem que regar, você tem que plantar, vamos dizer assim, coisas boas dentro de si mesmo para que possa produzir coisas boas. Isso significa que algumas vezes somos podados, ou seja, passamos por aflições e dificuldades. As aflições não são para nos destruir, mas para contribuírem para que venhamos nos tornar pessoas mais fortes, capazes de produzir frutos em abundância. Irmãos, as aflições, as dificuldades vão vir na nossa vida. Mesmo que nós fomos boas árvores, mesmo que nós fazemos a vontade de Deus constantemente, as dificuldades vão vir. Mas nós temos um ajudador, o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda, que nos direciona, que nos consola, que nos abençoa.
faz toda a diferença. E a nossa conclusão: precisamos ter uma vida frutífera e para isso precisamos estar ligados da videira. O propósito dos frutos é glorificar ao Pai. Nisso é glorificado meu Pai, que dê mais fruto, assim sereis meus discípulos. Busque ter um relacionamento pessoal com Cristo, seja cheio do Espírito Santo e produza muitos frutos para a glória de Deus. Então, é a nossa parte, nós temos que fazer, buscar ao Senhor com frutos dignos de arrependimento, fazermos a vontade de Deus. Irmãos, não é fácil, nós sabemos que não é fácil. Mas se nós fizermos tudo isso, nós vamos pegar gosto, vamos tomar prazer, vamos ter prazer de fazer a vontade de Deus, fica mais fácil. E aí, meus irmãos, seremos abençoados todos os dias das nossas vidas. Quando nós chegarmos naquele grande dia, seremos recompensados também. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe.